Podemos, Túlio. Muito boa noite a todo mundo que está com a gente nessa noite tão especial em que estamos aqui reunidos, né, virtualmente, para mais do que tudo celebrar o aniversário de uma grande obra que aqui está, Centauro no Jardim, escrito pelo Moacir Scliar, 1980, está completando 40 anos. E surgiu essa ideia muito legal da gente fazer um bate-papo, né, sobre o Moacir, lembrando histórias, revelando causos sobre o livro. E a gente tem aqui um time de especialistas na área que vai estar com a gente na próxima hora para bater esse papo aqui produtivo, um pouco nostálgico, um pouco de projeção para o futuro. Então eu quero dar boa noite para Cíntia Moscovitch, que é escritora, está com seu chimarrão na mão. Aqui não tem como, não é que nem TV que dá para editar a imagem, então eu vou pedir para a Cíntia dar um oi, porque aí ela vai aparecer, né? E a gente vê a Cíntia, aí eu apresento o próximo. Oi! Oi, tudo bem? Tá aí, chimarrão na mão. Professor Sérgio Gonzaga, grande professor, né? Ensinou literatura com talento, com charme, com competência para gerações de gaúchos e brasileiros. Professor, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui, principalmente entre tantos amigos, né? Somos aqui e vendo a Cíntia. A Cíntia sempre foi, desde aluna, ela tinha um lado assim antissistema, né? Anti-establishment. Agora ela aqui está tomando chimarrão, né? Ela tinha que trazer algum protesto contra o mundo, né? Mas, meu mestre amado, é o Centauro no Jardim, uma coisa assim, monarca das coxilhas, uma coisa gauchesca. Eu tenho que tomar É verdade, é adaptação ao Rio Grande do Sul. Foi justo. Claudinha Laitano, grande jornalista, colega de Zero Hora, também escritora, autora, intelectual. Prazer te enxergar. Agora há pouco desceu um gato pela tua escada. Eu fiquei com medo que fosse um centauro, mas era apenas um gato descendo, né? Seja bem-vinda também. Prazer te reencontrar, nem que seja virtualmente, mas é um reencontro. O prazer é todo meu. Assim, eu adoro a obra, mas também tenho uma saudade imensa do Moacir Scliar, foi nosso colega no jornal, fazia visitas à redação todo o tempo. Então, eu agradeço a Judite pelo convite e por manter a obra do Scliar sempre tão viva, né, promovendo esses encontros aqui que são tão bons. Legal. Eu vou contar uma historinha rápida, depois eu passo a bola para vocês. Eu gosto muito de contar essa história, é uma história que me marcou, foi uma história linda ouvida num lugar muito triste, que foi no enterro do Moacir, quando o Vremir, o irmão do Moacir, tomou a palavra e falou, né? Contou algumas histórias de infância e tal. E ele contou uma história que para mim é espetacular e registra a gênese de um escritor, né? Ele contou que quando eles eram crianças, a dona Sara, que era a mãe deles, tinha por hábito passar uma redação por dia. Ela passava um tema, às vezes era tema livre, às vezes ela dava o tema, e cada um deles tinha que fazer uma redação por dia, independentemente do que estivesse acontecendo na escola. Era trabalho paralelo à escola. E aí consta que um dia eles entraram em férias, né, e se apresentaram à dona Sara e disseram: mãe, agora, né, nós estamos em férias, então, né, não temos mais que fazer redação. Ao que a dona Sara teria dito: ah, vocês estão de férias? Então agora não é mais uma, vão ser 2 redações por dia. E aí nasceu o escritor, né? Então são esses caminhos que acabam, enfim, levando, né, a vida e o futuro da gente por locais, atalhos e estradas inimagináveis. Mas eu quero começar com uma pergunta bem aberta. E vou dizer mais, tanto faz a pergunta, respondam aquilo que vocês quiserem, contem aquilo que vocês quiserem sobre o Moacir, sobre a obra. Eu tinha lido o Centauro há muito tempo, acho que eu li para o vestibular, quando eu era aluno do professor Sérgio, e terminei de reler semana passada, e é impressionante como o livro muda, né? O livro vai lendo a gente de formas diferentes. Então eu queria saber de que forma o Centauro leu vocês. Eu não sei quem quer começar, mas fiquem à vontade. Como o Centauro leu vocês? A Cíntia já se ofereceu. Que a minha entrada foi realmente foi intransigente, então deixa eu entrar direito. Eu quero dar boa noite, agradecer de fato aí a Judite, querida, que mantém a obra do nosso Scliar viva, com tanto amor e com tanto afeto. Agradecer ao Túlio, que está nos mediando, querido amigo, meu mestre, Sérgio Gonzaga, meu querido mestre, desde o tempo israelita, ou seja, não vou nem falar quanto tempo faz isso, e a minha querida e eterna editora Claudinha Laitano. Né? Saudade que dá dos tempos de
de jornal. Mas, gurizada, não, eu quero começar porque eu digo assim, o que a gente pode falar do Centauro, né? Eu tenho uma edição do Centauro, a minha edição do Centauro, é uma edição de 1980, do ano de publicação. Ela está completamente, está se desfazendo, está completamente usada, e eu tenho um sentimento de deixá-la, assim, deixar ela... Eu não vou deixar muito tempo assim, porque eu vou ter que comprar outra, a companhia lançou, está tão bonita, mas o uso dessa edição, porque volta e meia eu volto à leitura do Centauro, e tem um trecho que para mim especialmente marcante, que é a circuncisão do Centauro, que é uma coisa que me faz dar gaitadas de rios. Para quem não se recorda, o Centauro nasce no interior de Quatro Irmãos, aqui em 1935, e nasce, claro, nasce o Centauro, a parteira puxa, e nasce aquele ser que é metade homem, metade cavalo. E o pai do Centauro tem que fazer o quê? Tem que fazer a obrigação de todo pai judeu, que é circuncidar o filho. No 8º dia, ele tem que circuncidar o filho. Sai uma madrugada, então, para ir buscar o moel, para buscar o cara que faz o trabalho de circuncisão, um trabalho especializado. E traz, ele já vai avisando para o moel, olha, é o seguinte, deixa eu só dizer que o menino tem alguma coisa um pouco diferente. E ele traz o moel de carroça, né? Até a casa, é distante, eles estão no interior do Rio Grande do Sul, e a cena na qual o moel se defronta com aquela criança, ele abre as patas da criança, e eu não vou dizer mais, mas enfim, imagine a surpresa, né, de uma pessoa que está acostumada a fazer circuncisão em crianças, e ele se defronta com uma cena cavalar. E é engraçadíssima a cena de uma melancolia assim, avassaladora, mas é uma das cenas mais hilárias da literatura universal. E quando eu pensei hoje no que eu ia falar a respeito do Centauro, do Scliar, me ocorreu assim, uma miríade de possibilidades. Mas me ocorreu essa cena em particular, e essa cena, essa eterna alegria que o Scliar tinha ao escrever, esse eterno humor, que é o dito humor judaico, mas essa coisa graciosa, essa coisa irônica, mas que, por ser irônica, não tirava dele esse espírito, essa esperança que ele tinha de fazer o leitor dele sorrir, né? aquele sorriso em meio às lágrimas, que é o que a gente sente vendo essa triste cena de um pai cumprindo a obrigação de um pai judeu circuncidando seu filho, mesmo que o filho seja um cavalo. E ele dá ao longo do tempo, mesmo que esse menino vai sofrer, esse menino cavalo vai sofrer, e ele tem um longo sofrimento, ele encontra o amor, e encontra uma cavala igual a ele, e ele vai mudar de sexo, e ele recorrentemente busca a esperança. E o Scliar dá isso para a gente. Mesmo na maior melancolia, na maior tristeza, ele dá para nós, e dá para esse centaurinho, a alegria e a esperança. Mesmo que a gente eternamente assim sorria aqui e uma lágrima desça. Eu acho que é o maior sentimento que o Scliar me legou como leitor. Legal, o livro escrito há 40 anos dá para dar spoiler, então não tem problema, né? A Cintia já entregou quase toda a história, só não contou o fim. Mas nesse caso, um clássico, se a gente não contar a história também, né? Não tem como. Muito bem. Professor, Cláudia, quem vai e quem vem? Pode Claudinha, ser. com as damas. Não, eu também estava pensando o que destacar num livro que tem tantas coisas interessantes que a gente pode puxar, mas acho que a coisa mais evidente assim, é o acerto monumental desse mito que ele escolheu, né? O mito do Centauro possibilita que o Scliar fale de várias coisas ao mesmo tempo, né? O que é esse ser dividido, né? Acho que a gente pode pensar no judeu, num país como o Brasil, filho de imigrantes, numa nova cultura, e essa cisão que existe entre essas duas culturas, muito juntas, mas também separadas. Mas também dá para falar sobre o Rio Grande do Sul em relação ao Brasil, quer dizer, a imagem do Centauro dos Pampas é uma imagem regional, então ele coloca isso no jogo também.
Eu acho que a própria ideia entre o lado selvagem e o lado civilizado, né, também é colocado em jogo e também projeta, eu acho, o lado universal desse livro. Então, assim, eu acho que o acerto foi, a gente pode conversar mais sobre isso, porque realmente eu acho que é o eixo central e eu acho que é uma das características desse livro que vai permanecer, porque o acerto dessa imagem é muito grande, e amplia muito a possibilidade de leitura. Mas uma coisa que eu não sabia, porque não é mencionada no livro, mas eu fui ler sobre centauros agora de tarde, e claro, na mitologia grega, é uma figura mítica da mitologia grega, e na maior parte é um ser monstruoso, é um ser violento, ele é mais animal do que gente. Mas tem um centauro chamado Quiron, que é considerado o centauro sábio. É o centauro que treina os heróis, é o centauro que tem a sabedoria e que não se mistura com a tribo dos selvagens. Ele é de outra categoria, ele é o sábio, né? É o que tem a obrigação, a missão, né, de treinar heróis como Aquiles. Ele é muito próximo do Hércules também, e ele é treinado, o saber dele é absorvido através do deus Apolo, que acolhe ele, porque ele, assim como o Guedali foi no primeiro momento rejeitado pela mãe, que ficou assombrada com aquela criatura que ela deu à luz, o Quirion também foi rejeitado pela mãe e ele acaba sendo treinado e educado por um deus, por Apolo. E o mais maravilhoso dessa história toda é que o Quirion é um médico, né? Então, sim, ainda tem esse subtexto assim, que nem é mencionado no livro, mas que coloca uma outra camada ainda de interesse para essa figura mítica que o Scrier trabalhou tão bem nesse livro. Que lindo. Professor. É uma boa observação. É um livro que tem várias camadas, né? Até porque entra no gênero fantástico, com aquilo que o fantástico melhor tem. Todo ele é fantástico até o último capítulo, quando então há uma retrospectiva realista dos fatos, mas nós não sabemos se aquela retrospectiva feita pela mulher é verdadeira ou se os fatos dos centauros são verdadeiros, né? Isso é uma coisa muito fascinante no livro, como ele articula. Ele sempre articulou bem esse fantástico, sem cair numa coisa muito... às vezes tem um fantástico meio pueril, que é um fantástico puramente fantasmagórico, né? Mas relendo o livro eu percebi também, vocês também certamente, a força trepidante do resumo, a imaginação desbordante do Moacir Scliar. Ele sempre teve a sua imaginação é fertilíssima, né? E isso aparece claramente nesse livro. Eu fui lendo assim um pouco, eu já tinha lido mais de uma vez o livro, então vou dar uma recapitulada. E é uma sucessão avassaladora de acontecimentos, página após página, acontecimentos, digamos assim, quase folhetinescos, e que, no entanto, nós acreditamos, nós estamos lendo, ele suspende a nossa incredulidade, né? Nós estamos lendo aquilo ali e querer ler mais, e cada vez mais hiperbólico. A gente lê as gargalhadas do livro, mas, como disse a Cíntia, né? Atrás da gargalhada sempre se esconde alguma outra coisa, uma melancolia. E tem outras coisas mais no livro, mas essa, agora, assim como imediato, eu não tinha reparado, porque na leitura dinâmica você vê isso. Mas, meu Deus, quantos acontecimentos e que imaginação, que é uma característica que eu sempre acho que ressaltei no Scliar, a sua imaginação criadora verdadeiramente prodigiosa. Professor, eu estava ali ouvindo e estava lembrando do que para mim foi uma encruzilhada no livro, quando ele resolve que quer deixar de ser centauro. Quer dizer, ele não resolve, enfim, ele descobre um médico no Marrocos, né? Lembrando, assim, resumindo o livro, bem resumidamente. Já é uma extravagância, né? Médico no Marrocos. Um filho de imigrantes judeus em 4 irmãos, que realmente existiu, foi um dos berços da colonização judaica aqui no Rio Grande do Sul, é uma terra comprada pelo Barão Hirsch, que mandou judeus miseráveis da Europa Oriental para cá, região de Erechim, Santa Maria, Passo Fundo, tinham colônias, e na Argentina também, eram colônias que foram compradas por um rico nobre europeu para que os judeus viessem para a América em busca de uma nova vida.
Então nasce um centauro, né? Nasce um centauro num desses casebres em 4 irmãos, e esse centauro lá pelas tantas descobre que tem um médico no Marrocos que faz a cirurgia de reversão. Aí eu fiquei pensando, tá, mas como é que ele vai sair dessa, que o Scliar é médico, como é que ele vai, sabe que ele explica a cirurgia, e eu, sabe que até que é bem possível. Ele tinha órgãos duplicados, ele mantém as patas do cavalo, tira não sei o quê, e eu estava quase acreditando que aquela cirurgia realmente era possível, né? Então essa é uma explicação bem dada. O Marrocos era um país famoso pela troca de sexo, né? E o médico que faz a cirurgia faz cirurgia de troca de sexo. Veja bem. É genial, isso é genial. Em 1980, trocar o sexo era quase como transformar um centauro de novo. Eu queria ler um trecho do livro e convidar vocês a tentar fazer um paralelo para alguma coisa que possa estar acontecendo hoje. E esse trecho me chamou muito a atenção. Página 213 aqui, ó. Vamos lá. Eu, aos 53 anos, ainda sem óculos, é um pouco complexo, mas vamos lá. Mentiras, camadas de mentiras, umas superpostas a outras. É preciso fazer a arqueologia dessas fantasias para expor a verdade, se é que ela existe. Eu, ao ler esse trecho, eu automaticamente viajei para 2020 em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? A fragmentação do fato, a dificuldade para a gente reconhecer a verdade, a mentira, a desinformação, fake news. Eu queria ouvir você sobre essa dimensão que foi trazida pelo professor, né? Do questionamento sobre o que é a verdade e se é que ela existe, diante de duas narrativas aparentemente conflitantes sobre o que realmente aconteceu no livro. Bom. O que eu acho interessante é que essa época, né? Então, o livro é de 1980, então assim, exatamente essa transição entre o final do governo Figueiredo, 79 a anistia, então assim é mais ou menos a aurora, né, de um Brasil democrático que já se vislumbra no horizonte, assim, e a gente lendo, a gente sente muito esse Brasil numa encruzilhada ali naquele momento. Então isso para o leitor contemporâneo, que às vezes tem a tendência de achar que em alguns momentos a gente vive o pior dos mundos e não fica pior do que isso, e ninguém nunca passou pelo que a gente está passando, pelo que a nossa geração está passando. Esse livro mostra várias coisas que estavam presentes ali na sociedade brasileira, ali da transição dos anos 70 para os anos 80, que são muito parecidas, problemas muito parecidos, e eu acho que uma das coisas mais interessantes no livro é essa capacidade de que caminham paralelamente, assim, tanto o plano da fantasia, do fantástico, com o plano absolutamente realista, né? A gente tem vários personagens que moram num condomínio horizontal, definitivamente não era uma coisa tão comum ainda, mas já era, né, algo que estava projetando o que seria as cidades do Brasil, assim, do século XXI. Então, assim, é muito interessante como ele consegue ter um registro super realista a partir de uma premissa que é absolutamente fantástica, né? E eles ficam confinados, né? Nesse condomínio horizontal, eles ficam confinados enquanto depois da cirurgia de mudança de sexo, né? Engraçado, tá vendo hoje também, eles ficam confinados lá. A palavra confinado tinha que me dar um arrepio, como se fosse uma espécie de visionário. Essa brincadeira, né? Essa brincadeira que faz o Scliar entre... Brincadeira não, né? Mais uma vez a gente está brincando com essas falsas mentiras, ou mentiras verdadeiras, é super interessante. E tem isso, né, de a horas tantas, lá no final, de novo um spoiler, me perdoem, mas a Tita Centaura desmentia a versão que se tem até então, né? Isso é uma estratégia narrativa, vamos dizer assim, até ousada do Scliar, né? E para mim, assim, a mim chegou a gerar algum mal-estar essa correção de rota, vamos dizer, esse final. Se o Scliar, eu nunca falei isso para ele, mas para mim, assim, não faz isso, né? Não faz isso comigo, deixa assim, não faz isso, né? Mas que eu vou, logo eu, né? Eu vou falar, mas não precisava.
Então, eu teria vivido muito bem com a fantasia, só com uma parte fantástica, e a parte maravilhosa. E com relação a essa coisa, esse desvelamento das verdades, Túlio, sinto muito, mas é assim que é o cara. Ainda mais o Scliro. O Scliro tinha super antenas, ele sabia tudo o que ia acontecer. Sempre sabe. Que tristeza, né? Eu acho que a Claudinha trouxe uma questão muito legal no Scliar, que é esse jogo que há dentro da sua ficção entre o fantástico, que é aquilo que, de certa forma, é um pouco inverossímil, claro que o escritor torna verossímil, mas aquilo que é a razão e a lógica, né, é a presença do estranho, do sobrenatural. A lógica não admitiria, mas nós não lemos apenas sua lógica. E com esse realismo que ela tocou muito bem, e onde há uma situação que eu reparo que é em toda a obra do Scliar, e que aqui é bem, mas em todas, acho que quase todos os livros dele trazem isso, A Majestade do Xingu, O Exército de um Homem Só, vários contos, que é o fato de que o Scliar vem de uma geração, e mais do que uma geração, me parece, de um grupo étnico que trazia, o grupo cultural seria melhor que étnico, né? Que trazia a ideia, digamos, de mudança, de transformação do mundo, talvez até um sucedâneo laico à velha religião hebraica, né? Da Nova Jerusalém, da Terra Prometida, né? E todos eles têm um ideal, né? Aqui é curioso, né? Todos têm um ideal. Naquele condomínio tem a fulana que era comunista, ele não aparece muito seus ideais políticos, né? do personagem Guedali, mas no Scliar isso sempre, esses ideais são derrotados pela realidade, porque a realidade brasileira, ao mesmo tempo que ela era dura, implacável, ela oferecia e oferece ainda hoje, oferece uma possibilidade incalculável àqueles que têm educação, àqueles que têm acesso à boa escola, oferece uma oportunidade do sujeito se situar, de ascender socialmente, né? É um país jovem e, portanto, um país com inúmeras oportunidades. Eu lembro que quando comecei a dar aula no Israelita, parte da comunidade, excetuando-se, claro, os moscovitas, né, porque eram poderosos, né, os Sirotsky, que estavam começando sua trajetória, o Nelson não chegou a ser meu aluno, estou muito bem com ele hoje, mas o Pedrinho, sim, um aluno excelente. Aconteceu, então, o seguinte, quer dizer, neste país, a classe média se expandiu incrivelmente a partir dos anos 50, 60, e aqueles dotados de boa educação, com sorte também, mas com empreendedorismo, seja lá como for, ascendem. Isso é um núcleo também do Exército de um Homem Só, né? E é um núcleo de contos, de muitos contos dele. E aí, o que você faz com os seus ideais? Quer dizer, essa é uma pergunta. O Scliar tinha muito isso, e até na vida falando ele gostava de tocar isso, porque ele se manteve sempre com um ideário, né, igualitário, libertário, mas ao mesmo tempo seu mundo, né, o mundo que se nos ofereceu foi um mundo de triunfos, né, de vitória e de adequação ao sistema. Acho que esse é um grande tema também do Scliar, como os indivíduos vão se adequando ou não. E aqui nós temos um caso de um sujeito que se adequa e não se adequa ao mesmo tempo, né? Então, foi boa essa lembrança aí do realismo, né? Que existe essa coisa realista nele. E eu acho que é muito interessante também essa a maneira como o Scliar fala do local, do nacional e do universal ao mesmo tempo. Esse romance ele tem esses três planos. Então é um romance que eu tenho certeza que deve estar traduzido no mundo inteiro. Ele ganhou o prêmio dos 100 livros de literatura judaicas mais importantes já escritos nos Estados Unidos. Então, enfim, deve ter traduzido pelo mundo todo, porque ele tem essa possibilidade, essa chave de leitura muito universal, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito gaúcho, né? A gente vê muito o interior do Rio Grande do Sul, os valores do gaúcho,
é muito urbano de Porto Alegre, a gente vê a cidade também de Porto Alegre, né? E o personagem vai para São Paulo, cria uma vida em São Paulo, volta, né? Enfim, eu acho que essa capacidade dele do local, de juntar o local com o universal também, eu acho que é uma característica muito bacana desse livro. Legal. Vocês que são estudiosos e práticos no assunto, né? Quer dizer, o que faz, e talvez o professor Sérgio possa começar essa resposta, o que faz de um livro um clássico? Olha, O Sérgio sabe certamente a resposta. É só pergunta fácil. Certamente o Sérgio sabe a resposta. Não, eu não sei. Realmente a gente não sabe, porque há clássicos que de repente desaparecem. Né? Há clássicos que não perduram. O seu caráter de perdurar, de permanecer, de ficar, ou aquela famosa, e já o lugar comum do Calvino, né? São livros que permitem novas e novas e novas leituras. Né? Eles têm tantas camadas, como usou a expressão da Claudinha, que permitem novas leituras. Você vai lendo e descobrindo coisas. Então, quando você lê, sei lá, o Dom Casmurro, você descobre coisas. Quando lê o Crime e Castigo, descobre coisas. E eu acho que esse livro tem isso, sabe? Os contos dele também tem alguns contos admiráveis, né? Porque são contos, ao contrário da verdade que nós queremos na vida real, a literatura contemporânea, a literatura do século XX, já do século XIX, ela lida com a ideia de que a verdade é movediça, que ela é pantanosa, que ela é incerta, que ela é hesitante, que é um ponto cego na vida. Né, e que a literatura deve refletir esses pontos cegos que nós não sabemos exatamente, não temos certeza, como nesse livro, no final nós não temos certeza o que aconteceu. Ficamos, se você é mais realista, mais pegado diretamente ao cotidiano, você pega a tese que eu concordo, Cíntia. Eu acho também que talvez aquilo pudesse ser dispensado. Mas tem muita gente que gostou daquilo ali, porque aquilo ali dá uma revirada, revira toda a perspectiva do livro. Né? Isso pode de fato, também, né? Muda o foco, né? Quer dizer, de repente você está diante de uma realidade e muda. Isso acontece em certos livros cujo final pode mudar a perspectiva. Mas eu acho, sem dúvida nenhuma, que dos romances do Scler, embora a minha preferência seja A Majestade do Xingu, que eu considero uma obra perfeita, eu acho que o Centauro do Jardim perdura. E eu vi uma vez numa livraria em Paris, com destaque, mais uma obra do realismo mágico, porque eles confundem o fantástico com o realismo mágico, gênero Garcia Marques, que é outra coisa, mas estava lá, na vitrine, aquilo me deu um orgulho. Baixou do Equador, cara. Baixou do Equador é realismo mágico. Passou, exatamente. Mas deixa eu só, é uma coisa que me faz, o Sérgio Pravalhar me faz pensar, professor, né? O professor é assim, faz pensar. Passado mais de 40 anos, né? Não, mais de 50 anos. Puxa, não vem com como assim 50 anos? Não me vem com essa história. Anos, 62. Tá bem. Não, professor, não faz tempo. Ô, professor, quase. Tá. Não, mas é assim, o que forma um clássico? Claro, as muitas interpretações possíveis, mas também essa característica de universalidade, né? Porque, porque assim, esse centauro, essa inadequação de um ser centauro, não diz respeito exclusivamente ao ser judeu, como falou a Claudinha, diz respeito também ao cara ser gaúcho, viver num confim de mundo, num fim de mundo, em relação ao hemisfério norte, a gente vive num confim de mundo. Tu imagina um cara vindo da Rússia, que também não era lá isso, né? Tô vindo, mas enfim, fugir de pogromos e se estabelecer num fim de mundo, a que só tinha bugio e só tinha uns bugre, minha avó contava dos bugres. Isso aqui é mais que se sentir centauro, tu te sente um alienígena. Mas não é só por isso. Várias pessoas se sentem... Nós somos centauros na vida, né? A gente é estranho na vida. E eu acho que isso é o grande apelo do livro. É essa sensação de estranhamento, tu te sentir aliado do mundo. Então, eu acho que essa pegada, para usar o termo jovem, sei lá, o termo moderno, essa pegada de tu te sentir estrangeiro é a grande pegada do centauro. Porque ele é o espelho de infinitas situações nas quais tu pode te colocar sendo estrangeiro em qualquer lugar. Pode sentir estrangeiro numa festa, num país, sei lá,
né? Então, eu acho que essa é a grande pegada do Scliar. Tu é um centauro em qualquer lugar. Uhum. E tem uma coisa que... Perdão, Claudinha. Não, pode. Não, é uma coisa que eu falo pela... Eu sou mais velha que o Túlio, mas para minha geração, eu sou de 58, para minha geração, esse livro do Scliar, principalmente pela imagem do centauro, para nós foi especialmente benéfica, porque a gente pôde, os judeus no Bonfim, né, a gente já uma geração mais beneficiada, a gente já foi segunda geração nascida no Brasil. Eu não sou IEC como o Túlio. IEC, não sou alemão, eu sou da Arábia. Para nós foi assim, a gente se sentia centauro, porque, né? E para nós foi um grande espelho para a gente poder se situar no mundo. Foi uma grande muleta emocional. Normalizar a diferença, né? Que também é um pouco do que se fala hoje, né? Todo mundo é centauro, né? De uma forma ou de outra. Uhum. Isso foi para nós foi muito importante. Tem uma frase muito boa, assim, que eu até anotei que, enfim, quando ele chega na adolescência e percebe que ele é um centauro, né? Ele tem uma frase assim: aos poucos a sensação de diferença, de bizarria foi me impregnando, né? E, enfim, tem tudo a ver com uma cultura dentro de uma cultura maior, mas tem a ver com a experiência que todo adolescente sente, que, enfim, faz parte do estranhamento, do alheamento. Sei lá, o estranhamento tem um texto maravilhoso do Freud, que não por acaso é judeu também, que chama Unheimlich, que é traduzido às vezes por estranhamento, né? Às vezes por insólito, né? Uma coisa esquisita, e como isso, tratado na ficção, pode despertar leituras diferentes e uma interpretação da obra diferente. Mas para falar sobre o clássico, assim, eu acho que o que é importante assim falar no que se tem falado sobre clássicos ultimamente, né, é que é um cânone dinâmico, né? Então nada garante que o que é clássico hoje será clássico daqui a 50 anos, né? Então, assim, nos últimos tempos, essa foi tem vários teóricos da literatura que provocam isso, porque não para deixar de ler o que é bom, né? Porque, enfim, o que é bom sempre vai ter alguém querendo ler e sempre vai ser fácil, né, de continuar vivo, né, de alguma forma, mas para ler coisas que não eram lidas, que não estavam sendo lidas, né? Eu tenho experiência de ter voltado agora para o curso de letras depois de 25 anos e com certeza eu estudo autores hoje que eu não estudava no início dos anos 90, porque o cânone chacoalhou e tem outras coisas sendo lidas, né? Então, essa ideia do clássico, ela é legal, mas ela também tem que ser chacoalhada de vez em quando, né? E ela é chacoalhada, inclusive, quando a gente marca uma conversa dessas para falar sobre um livro de 40 anos atrás, né? Quando a gente provoca a leitura, quando a gente divide a paixão por um livro e as diferentes leituras e por que esse livro para nós faz sentido hoje ainda, né? A gente está chacoalhando o clássico. Me lembrei agora de uma aula do professor Sérgio no cursinho, professor, quando contaste a história de Werther, né? E eu quase fui às lágrimas, assim. Tu fosse atingido, tu devia estar apaixonado, porque eu me lembro que naquela época tu falasse... Apaixonado, olha o risco de vida, o aluno poderia ter se matado, né? Eu quase fui à janela, pensei que ele ia se matar. Não, mas é que o professor contou de uma forma tão bonita aquela história, tão bonita, né? E aí eu estava me dando conta, fazendo um paralelo, clássicos em geral tocam na essência de dramas humanos, que são atemporais. Eles até se manifestam de formas diferentes. A resposta pode chegar por carta, por WhatsApp, mas uma resposta chega, ou não. Né? Então, isso eu acho que faz um pouco do clássico. E eu estava me lembrando de um dos momentos felizes da minha vida, e encontrei vocês várias vezes no Fronteiras do Pensamento, lá, quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Vargas Llosa no palco do Fronteiras do Pensamento. E ele começou a falar sobre boa literatura. E aquilo, eu confesso para vocês, começou a me incomodar um pouco, né? Como se ele estivesse estabelecendo um padrão um pouco elitista do que seja cultura, do que seja literatura. E eu me contive, daqui a pouco eu perguntei para ele, escuta, mas me diga, o que é boa literatura? Né? Quem define o que é boa literatura? E ele deu uma parada assim e veio com uma resposta genial. Disse assim, boa literatura é aquela que não poderia ter sido contada de outra forma
uma história a não ser pela literatura. E aí eu volto, né, à questão do centauro. E quando eu estava lendo, eu fiquei pensando assim, daria para fazer um filme disso? Daria para fazer alguma outra coisa com isso que fosse retratar de forma parecida o que está aqui escrito em palavras, impressas, né, num livro? Aí eu pergunto para vocês, tem outra forma de contar essa mesma história? Acho difícil, mas... É muito cinematográfico, né? Claro que a gente fica imaginando. É muito visual. É muito visual a história toda. E tem um elemento, assim, que eu acho que eu não reparei tanto quando eu li, quando era mais nova. Mas ele é muito sensual, né? As cenas de sexo são muito fortes. Tem safadezas picantes. Sim. Não, olha, eu me surpreendi. Eu fiquei, olha, que ousada. Não sei o que a dona Sara... Não sei o que a dona Sara achou disso, ou o que a Judite achou quando foi lançado. Não, ele faz amor com a esfinge, gente, é sem vergonhinha. É bem sem vergonhinha. Mas eu acho que daria... Se olha aqui, ó, Fúrio tem que pensar assim, ó. O Scliar ele tinha um poder de abstração enorme, era uma coisa de maluco. Eu viajei com ele várias vezes, e eu me lembro assim, uma loucura, o cara senta num banco de aeroporto, abre o notebook dele e começa a escrever. O que é um troço impensável, todo mundo escreve, os autores narram assim, procedimentos horríveis de amassar papel, apontar lápis, jogar bolinha de tênis para se concentrar. E o Scliar não. Imediatamente se punha a escrever. Cíntia, desculpe, mas deixa eu te contar uma coisinha da redação, que era uma espécie de mito. Eu me lembro disso na redação da Zero Hora. O Scliar, ele ia muito à redação da Zero Hora e a minha mesa ficava na entrada. Então, ele invariavelmente passava e sempre tinha um comentário gentil. Ele lia o jornal, ele lia as coisas que a gente escrevia e comentava e tal. Então, assim, acontecia uma coisa, qualquer coisa, em qualquer área. A gente precisa de um texto sobre isso. Vamos pedir para o Scliar. Porque o Scliar, Cláudia, não é? O Scliar, em 20 minutos, ele vinha com um texto espetacular sobre qualquer assunto, né, a qualquer momento. Então, ele realmente tinha uma capacidade de processar. 20 minutos para ti, para Laetano era 10, para a Guria era 10 minutos. E era muito engraçado, porque ele escreveu durante muito tempo no caderno Dona, né? E ele gostava, sempre que possível, de acomodar a pauta da crônica com a pauta da reportagem principal. Mas às vezes não dava, né? Às vezes era assim, depilação. E aí não, nem o cronista mais criativo. Aí ele ficava, mas que assunto, né? Mas eu acho que se pedisse, ele escrevia sobre depilação, com certeza. Mas que eu queria dizer, que barbaridade, um pouquinho mais, mas eu quero dizer o seguinte, esse poder de abstração tão grande do Scliar, eu quero dizer com isso o seguinte, ele era capaz de formar imagens mentais maravilhosas, o que se traduz nesse apelo visual maravilhoso, o que daria filmes excelentes. Só que daí já é uma outra obra. Tem que saber, a gente tem que conseguir separar o que é o... Mas vocês imaginam, que são capazes de imaginar um personagem com centauro sendo convincente para o espectador? Um sujeito com patas de cavalo? Não tem como. Com efeitos especiais hollywoodianos, tem que ser uma grande produção. Mas aí é o cinema para adolescentes, né? A gente tem mais de uma centena de pessoas nos assistindo agora, a última contabilidade, 130 pessoas, o que é casa cheia, né? As pessoas estão mandando comentários. Eu vou repartir um aqui do Jadre Júnior. Ele diz o seguinte: não preciso nem dizer de onde é que ele é, porque a primeira palavra que ele usa é bah. Então ele começa assim: bah. Eu consigo imaginar perfeitamente uma adaptação para o cinema de O Centauro no Jardim. Guilherme Del Toro ou Alfonso Cuarón provavelmente conseguiriam fazer um ótimo trabalho. Viu? Toro, Centauro. Faz até sentido. Guilherme Del Toro é bom. Sim, tem o filme do Fauno. Aquele da... Maravilhoso, um filme espanhol. Teve um livro do Scliar que virou filme, né? A Vida de Pi, não é? Virou livro. Indiretamente. Aliás, virou filme, virou um ótimo filme, inclusive. Mas o Guilherme Del Toro seria o Minotauro, né? Não. O Minotauro. Não, gente,
Mas eu acho interessante que no livro tem muita... isso que a gente estava falando, que ele escrevia rápido e sobre qualquer assunto, é reflexo do grande leitor que ele era, né? Então, Isso é reflexo da dona Sara, que mandava ele escrever uma redação por dia. Sara, a culpa sempre é da mãe, ainda mais sendo judeu, não tem escapatória. E eu acho que o livro traz muito disso, né? Acho muito bonita essa imagem que chama o povo judeu de o povo do livro, né? Essa ideia do livro e do centauro, que era um grande leitor na adolescência, que ele lia Monteiro Lobato, e aí a gente já fica imaginando, muita gente, aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com vocês, eu me apaixonei pela mitologia grega por causa do Monteiro Lobato, então eu posso imaginar que talvez o Scliar tenha vivido essa experiência também. Então a leitura está muito presente, né? Essa ideia de trabalhar o mito e de fazer referência assim, ao universo literário, eu acho uma coisa que também enriquece a leitura. Legal, mais 2 comentários aqui. O doutor Sérgio Zilberstein, se alguém tiver com dor nas costas. O doutor Sérgio já me salvou várias vezes, doutor Sérgio, muito obrigado por tudo. Então, diz o Sérgio, ele escrevia com paixão e conteúdos atualizados. Nós estamos sentindo a sua falta para nos dar um norte. O Bruno Sanches diz o seguinte, ele falava que só não conseguia escrever quando havia um curioso ao lado, no avião, na sala de espera, etc. Quer dizer, o famoso peru, aquele que fica olhando, aí travava, aí não acontecia, né? Isso é um outro fato fantástico. Eu ouvindo agora falar nos últimos dias, a gente não falou de outro assunto que não a vacina, que não existe ainda e que mesmo não existindo ainda já está proibida. E a gente tem que lembrar que o Scliar escreveu sobre Oswaldo Cruz, né, o livro Sonhos Tropicais. Então, eu adoraria ver o que ele estaria escrevendo sobre este assunto neste momento. Né? E o Scliar falava sobre a história da vacina, exatamente. 100 anos depois a gente tem por uma pergunta que eu tinha pensado em fazer para vocês, né? Naquela linha de perguntas fáceis. Se vocês pudessem fazer uma pergunta para o Scliar sobre esse livro, né? O que vocês... Porque eu estava jantando hoje, estava me lembrando. O Scliar passava ali na redação 500 vezes. Eu falei, como eu sou idiota, por que eu nunca... Eu conversava, por que eu nunca perguntei para ele, escuta, vamos falar sobre o centauro, me conta... A gente achava que aquilo ia durar para sempre, né? Que ele ia estar ali, que a gente ia estar ali, e a gente não fazia as perguntas que queria fazer, e o tempo passou e hoje a gente não pode mais. A gente perdeu. O que vocês gostariam de perguntar para o Scliar e o que vocês acham que ele responderiam? Que ele responderia diante da pergunta de vocês? Essa tem que pensar um pouquinho, né? Eu adoraria saber quando ocorreu a ideia do centauro. Né? Em que momento ele desenvolveu essa ideia que é genial, né? que junta um milhão de pontes e abre outras milhões de possibilidades de leitura. Então, eu queria muito saber se isso era alguma coisa que ele amadureceu durante um tempo, ou se foi aquelas coisas que surgiu na cabeça dele. Eu perguntaria. Vai, querido professor. Eu não ousaria perguntar nada do livro, a não ser uma pergunta como a da Cláudia, da gênese do livro, porque é fantástico. Ele diria, olha, interpreta como perguntaram ao Machado de Assis se Capitu havia traído ou não Bentinho, ele disse que não sabia, né? Ele não ia nos dar a chave das suas leituras. Mas tem um episódio aqui no livro que eu acho que é um episódio que merece uma reflexão também, é que lá pelas tantas, feita a cirurgia, ele deixa de ser um centauro, e daqui a pouco ele começa a ter a nostalgia do corpo perdido. Né? Quer dizer, como é que a gente poderia desvendar, como é que a gente poderia tentar interpretar isso aqui? Né? O que é isso? Por que ele que se livrar? Aquilo foi sempre um elemento de inadaptação dele, né? E de repente ele quer voltar a ser o centauro. Proposta para agora eu que resolvi fazer a pergunta aí, para o Túlio, Claudinha. Eu acho que na verdade o que ele sentia saudade era da possibilidade da loucura perdida, né? Da loucura, porque, enfim, o centauro galopava, o centauro ele tinha suas idiosincrasias e a partir daí ele podia fazer coisas fora da caixa. Então eu acho que era a saudade
A saudade da loucura, a saudade da diferença. Não sei. Me parece isso, mas acho pertinente, acho interessante a pergunta. É instigante. E o centauro era parte da identidade dele. Bem ou mal ele nasceu centauro, ele era centauro, né? E essa eu acho que é uma questão, a questão da assimilação dos judeus é sempre uma questão muito forte, né? Até que ponto tu cultiva aquela cultura e se integra mais facilmente, e se integra com mais dificuldade, ou se tu deixa para trás algumas coisas para se integrar mais. Então, acho que essa ideia do centauro que pensa em voltar a ser o que ele era, o ex-centauro pensando em voltar ao que ele era, tem, acho que, uma leitura de simbologia dessa cultura, até que ponto alguém precisa ou quer ou se sentir parte da sociedade, parte da maioria, né? A dor e a delícia de fazer parte da maioria sob o preço da identidade, de abrir mão de uma parte da identidade. Escritores muitas vezes são craques em despistar quando se... Tem uns que não, mas alguns são craques em despistar quando se colocam elementos muito familiares. Então, assim, descreve um personagem da família, ele usa elementos que é absolutamente antitabagista, mas no livro ele fuma, então torna inviável a comparação, né? São despistos que os escritores usam para se apropriar da realidade de uma forma camuflada. Então a pergunta é, para vocês, o que do centauro é o Scliar? Até que ponto a gente pode dar o sobrenome Scliar para esse centauro? O centauro é o Scliar. O centauro é o Scliar, sem dúvida nenhuma. Em todos os aspectos e sem qualquer tentativa de, enfim, de esconder isso. Não esconder, mas de... Ele virou... Olha aqui, ó, posso te arrazoar. Ele virou um doctor, como queria o seu José e a dona Sara, mas não foi um doctor que tinha um consultório. Ele virou um doctor de saúde pública, atendia todo mundo. Né? Não virou um doctor rico que atendia R$700 a consulta, não. Ele virou, e o sonho dele era esse, ele queria atender... Na verdade, ele virou doctor para salvar o pai e a mãe da morte, isso dito por ele. Mas então, ele foi centauro, começando por aí, ele foi um doctor de saúde pública. Ele era um médico, ele era um sanitarista, um médico de saúde pública. Também por isso. Ele era um homem que não gostava de comer. Todo mundo quer emagrecer e o Scliar era um centauro porque não gostava de comer. A mãe dele deixava para ele um Todd toda noite quando ele voltava do hospital de pronto-socorro. Se enchia de formiga o raio do Todd, ele não gostava de comer. Quer mais centauro do que isso? Enfim, ele foi um escritor. O escritor é a coisa mais centaura da face da Terra, por Deus. O próprio Sérgio e a Patrícia Franco trazem uma interpretação legal sobre a sua questão, professor. Uma interpretação interessante. Diz que é muito difícil perder parte da identidade, né? A perda da identidade por parte dos filhos dos imigrantes. Quer dizer, vale lembrar que o Moacir é segunda geração. Segunda, né? Eu não sei se segunda geração. Segunda geração. Então, ainda José e a dona Sara vieram da Bessarabia. Então ele é a primeira geração brasileira. Ele é a primeira geração brasileira. Então tem isso. Mário Becker, o Moacir foi para mim um fantástico guia turístico para dentro do Bonfim judaico. Eu morava perto da fronteira na Ramiro Barcelos, um pouco afastado de um pedacinho desse Shtetl. Shtetl é a pequena aldeia judaica da Europa Oriental, né? O Sérgio antes estava falando sobre o humor, né, do livro. Tem um detalhe assim que eu ri muito lendo, que o nome do cachorro deles era Faraó. Vocês lembram o Faraó que empatou a vida do povo lá em algum momento, mas os judeus gaúchos se vingaram dando nome para o cachorro. Faraó. Legal. Olha, nós estamos rapidamente nos aproximando da hora de terminar o nosso encontro aqui, já são 8:50, a gente tem um compromisso de enfim, né, estender a nossa conversa por no máximo 1 hora.
Então, isso não é debate eleitoral, mas eu gostaria de abrir para vocês as considerações finais, né? Para que cada um fale um pouco sobre as suas impressões a respeito do livro, sobre dicas para pessoas que estão nos vendo, sobre outros livros que podem ser lidos, sobre leituras que vocês fizeram e que podem ajudar as pessoas a compreender de outras formas essa obra. Então, a palavra está à disposição dos nossos nobres painelistas. Um de cada vez. Cláudia, a câmera está, estou vendo aqui, te focou. A câmera te escolheu. Não, eu acho que assim, a maior homenagem que a gente pode fazer a um escritor e a maneira de manter ele vivo é continuar lendo, falando dos livros, enfim, indo atrás de outras leituras que aquele livro abre para a gente. Então, acho que para quem não lembra mais do livro, que leu há muito tempo, releia e dê de presente esse livro. Esse livro é um livro que tem aquele adolescente meio preguiçoso que não lê nada, ele vai gostar do Sentar no Jardim. Pode dar para ele que ele vai gostar do livro. Então, façam esse presente de 40 anos do Centauro no Jardim, dando de presente o Centauro no Jardim. Estou com a Claudinha, é isso aí. Eu acho que sim, é isso. E é isso aí, Claudinho, uma homenagem linda para uma autora que leiam ele, exatamente isso. E para as pessoas assim que se sentem deslocadas, porque, sei lá, por algum motivo, leiam o Centauro no Jardim, deem para os filhos, para os tios, para os primos. E eu lembro aqui duas outras, assim, de imediato me ocorre, o Exército de Homem Só e A Guerra no Bonfim também é desse tipo de, vamos dizer assim, de estranhamento, de coisa deslocada, que também pode ser lido junto com o Centauro. É uma, vamos dizer assim, uma tríade maravilhosa, que a gente já pode dar assim, dar 3 livros. O Centauro, né, A Guerra no Bonfim, O Exército de um Homem Só, 3 em 1, que é diversão garantida, melhor literatura, e é uma rica homenagem que a gente faz a esse lindo homem que foi o nosso querido Scliar. Lembrando que a Feira do Livro está para começar, né? Não vai ser presencial, mas tem feira, tem conversa, tem livro para comprar, ajude as livrarias a sobreviverem, ajude as editoras a sobreviverem. A feira está começando logo em seguida. Não sei a data. Eu também não me lembro exatamente a data, mas é agora, né? No fim de outubro, eu acho, né? É agora, sempre no final de outubro, por 2 semanas em novembro. É agora, já é. Legal. Sérgio, suas considerações finais? Professor Sérgio. Não, eu claro, tem muitos livros, eu indicaria quase todos os livros do Scliar. Eu não li todos, porque ele tem muitos livros, mas deve ter lido uns 30, 40, como todos vocês. Mas tem uma coisa que eu acho que no Centauro, né, o leitor vai encontrar. Olha o que você vai encontrar nesse livro. Você vai encontrar, em primeiro lugar, uma história com um humor delicioso, né? Por vezes corrosivo, por vezes só um humor leve. Você vai encontrar um retrato do país, porque subjaz essas mudanças, essas transformações do país estão ali dentro do texto. E você vai encontrar um Centauro, que muitas coisas, nós falamos algumas coisas, mas certamente você vai encontrar, vai ler o seu próprio Centauro. É um sujeito, ao mesmo tempo que tem essa relação, como aqui eu achei a Claudinha, com o Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, é o judeu no Rio Grande do Sul. A Regina Zilberman chegou a dizer que a família não quer deixar que o vejam, para que ela quer manter os seus valores judaicos tradicionais. Ele é um sujeito que está fora do sistema, ele é um sujeito inadaptado, mas essa é a nossa condição da modernidade. Todos temos algum tipo de inadaptação no nosso tempo. Ele é um sujeito com vibrante sensualidade. Esse Centauro é também aquilo que eu acho que levantasse no início, tem um lado meio bestial, assim, né? É forte, tem cenas fortes. Esse Centauro, né, ele tem impulsos, tem pulsões eróticas formidáveis. Eu acho também que ele, quando ele quer ser Centauro, eu fiz essa pergunta porque eu fiquei pensando, eu mesmo não sabia disso. Eu acho que é uma questão da soberania, porque, na verdade, esse Centauro, ele quer ser, né? E mesmo sendo Centauro, com toda a inadaptação, com tudo que havia contra ele, readquirir a condição de Centauro é readquirir essa autonomia, né? Essa diferença, que ao mesmo tempo uma identidade. Tudo numa complexidade, né? É complexo e acessível ao mesmo tempo, que é muito difícil, né?
Você pode ler só história, mas você pode ler essas camadas profundas, inúmeras, e você vai encontrar, e vai ler, e vai traduzir o seu Centauro. É um livro, nesse sentido, eu diria, uma leitura indispensável. Legal. Eu lembrei agora, para finalizar, e se alguém, enfim, quiser comentar alguma coisa depois, a gente ainda tem um tempo, de uma participação num projeto muito bonito que foi feito em Porto Alegre pelo Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. Ele fez um projeto, aí década de 80, de resgate da memória da imigração judaica. É um projeto baseado em história oral. Então, eu fui um dos entrevistadores, a gente fazia entrevistas com os imigrantes, alguns no lar dos velhos, outros, então, assim, os imigrantes já velhos que tinham chegado ao Rio Grande do Sul. E esse projeto recolheu muitos documentos, muitas fotografias que estão guardadas até hoje, né, na sede do Instituto Marc Chagall, que foi financiado pelo Grupo IOSP, lá atrás. Né? O Ivonci IOSP é o cara que bolou esse projeto e que financiou. E eu me lembro que me chamou a atenção, na conversa com esses imigrantes, nos que eu entrevistei, unanimemente, a figura do cavalo. O cavalo, para essas pessoas que vieram da Europa Oriental, era um símbolo de status e de poder. Né? Era montado em cavalos que os cossacos entravam nas aldeias para fazer os pogroms, para incendiar, para violência. E aos judeus não era permitido o cavalo. O cavalo era um símbolo de poder, de riqueza inacessível. E, de repente, eles chegam ao Rio Grande do Sul e o cavalo aqui é um bem democrático. Né? Todo mundo pode subir. Eu me lembro das fotografias em preto e branco da posição de orgulho e de altivez dos judeus montados em cavalos. Né? Seria hoje, sei lá, como está quase a bordo de uma Ferrari, mas não era tanto um sentido econômico, era um sentido de liberdade e autonomia. Então, eu acho que o cavalo, a questão do centauro é muito feliz também por isso, né? Porque mescla ao corpo do novo gaúcho, do imigrante, esse símbolo que é gaúcho, né? E que tem um significado bastante diferente para quem veio de fora e tinha no cavalo um símbolo de opressão e do poder. Então, assim, e não é por acaso que a figura do centauro surgiu na Grécia, né? Na Grécia também surgiu desse fascínio que tinha do povo, né, e do cavalo como um símbolo de força, de poder, né? Então é um símbolo muito forte. Né? Legal. Eu tenho um aviso da produção aqui que pede para eu dar aqui, ó. Pede-se o seguinte: no final, agora, pode dizer para o pessoal que está assistindo que esse debate também estará disponível no canal oficial do Moacir no YouTube, certo? Então, dizendo isso, a Judite vai estar orgulhosa de mim, porque disseram que era 1h, eu vou terminar 1 minuto para as 9, hora de Berlim, pontualmente, né? Nós, os da Cibra, Sinagoga Alemã, aqui de Porto Alegre, gostamos de pontualidade. Eu queria dizer que foi uma super alegria, primeiro, agradecer a Judite pelo convite, depois a Cíntia, o professor Sérgio, a Claudinha, por essa possibilidade de a gente estar batendo um papo aqui, conversando, né? Ainda que virtualmente, e agradecer a todo mundo que nos acompanhou. A todos os centauros e centauras que nos acompanharam nessa conversa, certo? Então, beijo e abraço para vocês. Muito obrigado e boas noites. Beijo na Tassi, que eu esqueci. Ah, tá. Não, é que virou um programa familiar. Homem recém-casado, Sérgio, gurizada. Parabéns. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau, amor. Obrigado.